Amém, glória a Deus. Nosso amigo pastor Fábio, né? É uma alegria ter ele aqui hoje pregando também. Pastor Fábio tem sido uma bênção na nossa vida, na nossa igreja, né? Mesmo sendo um pastor quadrangular, tem ajudado bastante, né, no trabalho aqui e sempre disposto a servir, tá? É um querido. Vamos orar por ele, pela família. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Nós queremos orar pelo nosso amigo, pastor Fábio, pelo servo, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Traga sempre a provisão necessária que ele precisa, Senhor, para que ele possa desenvolver o trabalho e ao mesmo tempo servir o Senhor sempre com alegria. Pai, abençoe, Pai, sua esposa, seus filhos, Pai, e toda a sua família. E que ele possa ser boca de Deus neste lugar esta manhã, trazendo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vou soltar um fundo daqui, por aqui. Eu tô até entendendo. Bom dia a todos. Aqui eu já tô até entendendo o som, viu? Cheguei cedo aqui, deu uma coisa. Você viu que eu já tenho até o 5, ó, muito 5. Meu Deus, hein? Senhor Jesus. Bom dia a todos vocês. Vamos com expectativa aqui receber uma palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã aqui. No nome de Jesus Cristo, onde nós vemos um mundo todo sem esperança, Jesus Cristo vendo sendo como aquela força nossa que nos traz esperança. E o cuidado que a gente tem que ter é não perder a esperança que nós temos no Senhor. Que muitas pessoas estão fazendo, desistindo até da vida. A gente acompanha e vê jovens, adolescentes. Eu falei outro dia, né? A pessoa tirou a vida, eu estava falando dos meus filhos. Falei, para que motivo? Nem começou a viver, né? E já não tem propósito, não tem motivo. E isso magoa o nosso coração, chateia o nosso coração. Quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 33. Não vai projetar, vou ter que pegar aqui. Depois eu volto com a música, tá? Vamos ler aqui. O Evangelho de Lucas. Aí vem aqui no capítulo 24, o verso 13 até o 33, uma passagem bem conhecida. Vamos ler. A minha versão aqui está em NVT, de repente está um pouquinho diferente da sua. Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus perguntou, verso 17 aí, ó. Jesus perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceu lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Olha aí, ó. Tínhamos que ele fosse a esperança que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Verso 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Glória a Deus, hein? Verso 24. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Verso 25. Então lhe disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? 27. Então Jesus os conduziu por todos
por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. 28. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. Jesus foi para casa com eles, e quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu-lhes e deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Glória a Deus. Aleluia. Espera aí. Desconectou aqui. Se não der, conectam aí mesmo. Não, nossa, eu gosto de somzinho aqui. Tá muito alto, tá bom? Olha que tremendo, né? A introdução dessa palavra aqui, muito conhecida, que ela vai falar da esperança que se perderam logo após a morte de Jesus. Já no caminho para Emaús, alguns de seus discípulos se esqueceram já de tudo que ele tinha ensinado e falado. Jesus tinha acabado de morrer, e aí ele tinha acabado de ser ressuscitado após 3 dias, como a gente leu nas Escrituras. E logo pelo domingo de manhã eles foram procurar, mas quando as mulheres chegaram lá, e aquele anjo estava lá e falou assim: o que vocês estão procurando? Não procura entre os mortos aquele que vive está. E então eles seguem a caminho para Emaús, só que entristecidos, porque a esperança era Jesus, como o texto diz, e eles estavam ali desesperançosos. Por mais que eles tinham sido avisados o que deveria acontecer, eles perderam a esperança. E quando perde a esperança, vem a tristeza, vem a decepção, e a gente vai perdendo os nossos propósitos. Então, a Bíblia vai narrar aqui essa história tão famosa, que quando eles estavam nesse caminho, Jesus começou a caminhar junto com eles. Só que eles não reconhecem Jesus, porque Jesus estava com um corpo diferente já, um corpo já glorificado ali, andando. Então não conheciam ele, e ele vai conversando com eles pela estrada, resumidamente, mas a Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer a momento. Os olhos deles foram fechados, impedidos de reconhecê-lo. Por quê? Porque Jesus tinha morrido, então eles não conseguem mais ver. Jesus era a esperança que eles perderam, então eles se entristecem, eles se fecham para o propósito, perde a visão. Então quando a gente perde Jesus, a gente perde a visão. Quando a gente se distancia de Jesus, a gente perde o foco de Jesus, que a gente perde a visão. A gente acha que está olhando, mas não está enxergando. A gente olha, mas não vê. Então está falando de coisas espirituais também. E eles aguardavam porque eles estavam se confundindo, aguardando uma coisa terrena. E Jesus, ele não veio trazer um reinado apenas terreno. Ele veio trazer aqui para se conectar com o reino dos céus. Ele veio conectar a terra, alinhar a terra com o pensamento, com o alinhamento do céu. E é para isso que ele veio. Então, como eles viram que Jesus não estava mais entre eles, eles acabam saindo do propósito. E aí eles vão se perdendo do propósito, começam a caminhar, não sabiam onde era, não era nem para eles estar indo para Emaús, porque já tinha sido pedido algo para eles diferente. Eles estão agora vivendo o quê? A própria vida. Se a gente vai se afastando, se a gente vai deixando as coisas esfriar, a gente vai se afastando. E é fácil hoje em dia a gente querer focar na nossa própria vida, no nosso próprio conforto, no nosso próprio bem. Isso não estou falando que está errado de totalmente. Mas nós sabemos que nós temos algo para levar para frente. Com muitas canções nós temos cantado aqui, né? Estou gastando, eu até trocaria. Não estamos gastando a nossa vida, não, estamos investindo a nossa vida. Nós investimos dinheiro, né? Então eu mesmo canto essa canção gastando, eu falo porque a letra fala ali, né? Porque não combina muito o investindo. Mas na verdade a gente não gasta nada, a gente investe. A gente está investindo aqui, acabou de ter um momento aqui que você fez um investimento, que a gente faz investimento, eu faço investimento na minha igreja, em outros lugares, a gente investe nosso salário, nosso dinheiro, parte deles, investe o nosso carro, você pega o seu carro, vem aqui para a igreja, você investiu combustível, você gasta pneu, você corre risco de tomar uma multa ali, ainda quando você está vindo aqui. Tudo isso aqui é investimento, porque você vem se reunir como igreja para você se tornar uma igreja relevante, onde você vai tocar pessoas, não só aqui dentro, que o lugar menos espiritual nosso seja aqui dentro da igreja, mas quando nós nos conectamos com as pessoas lá fora, com as pessoas do mundo, e aí no momento oportuno a gente vai caminhar e sempre saber que o propósito verdadeiro é levar essas pessoas até nós primeiro e depois até Jesus. E se a gente então se afasta, a gente vai começar a viver a própria vida, fazer nossas próprias escolhas, suas próprias vontades, sem alinhar com as escolhas que Deus tem para nós. E nos tornamos muitas vezes até desobedientes das coisas.
Porque a gente é sensível e o Espírito Santo pede coisas para nós. Ele pede a nossa vida. Eu falo isso, estava pregando esses dias lá, eu falei assim, irmãos, às vezes lá na Quinta Profética, na igreja, começamos uma campanha, série de mensagens Avivamento. Foi tremendo o primeiro dia, eu ministrei a palavra. E eu estava falando isso. Quantas vezes a gente está em casa assim com a cabeça virada, quer saber de uma coisa? Que igreja nada, vou virar, vou sair, né? Vou para Portugal, vou para Europa, vou para não sei o que, vou morar um ano não sei na onde. A gente fica fazendo plano nosso, né? Vou abrir uma empresa para fazer isso, para fazer aquilo, ganhar dinheiro. Aí Deus fica chamando você, fica e apacenta meu povo, cuida das pessoas, toma um café com alguém, escuta aquela pessoa. E a gente quer fazer outras coisas, mas a gente vai estar fora do centro da vontade, a gente vai buscar uma infelicidade. A gente vai se perder dentro de nós mesmos. Então, segundo eles, Jesus não tinha agido segundo aquilo que eles esperavam. Jesus, do que ele fazia, das multidões que ele atraía, das curas que ele promovia, as bênçãos que eram derramadas sobre ele, os milagres que eles estavam acostumados a ver, era aquilo que eles esperavam. Então, como eles tinham perdido aquilo, porque Jesus mesmo falou, eu vou para a cruz, vou morrer. E eles não entenderam nada. E aí eles acabam saindo do propósito, tiram o foco das palavras de Jesus. Então, eles abrem mão do propósito. Toda vez que a gente fizer isso, que a gente se perder do Senhor Jesus Cristo, a gente vai abrir mão do nosso propósito, pelas necessidades imediatas que a gente tem. E o que era para eles fazer ali, segundo o texto? Era para eles permanecer. Se você for voltar um pouco para trás nos evangelhos, você vai ver que era para eles permanecer. Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, para que vocês realmente sejam igreja empoderada, para fazer com mais eficiência aquilo que eu deixei para vocês fazer. Só que esses aqui já esqueceram já. Fica em Jerusalém, ele não vai ficar. Então nós às vezes somos esse grupo de pessoas. A gente fica esperando Jesus fazer de uma maneira, não acontece. Porque a vida dá voltas. A gente não tem controle de todas as coisas, mas Deus tem. A gente não tem. Vai acontecer situação que você não quer, situações que você não esperava. Tem um dia que acontece alguma coisa que você não quer, e as coisas vão acontecendo. Então, eles abriram mão do propósito, porque estavam esperando fazer de uma maneira e não aconteceu daquela maneira. A gente vai saindo do propósito, vai para um caminho que a gente mesmo escolheu para nós. Eles escolheram ir para Emaús. Fazer o quê? Sendo que o lugar era ficar reunidos em Jerusalém para se revestir de poder. Então, quando eu perco Jesus, eu não consigo mais ver Jesus. Diga comigo, quando eu perco Jesus, eu não consigo mais enxergar Jesus. Se a gente não enxergar Jesus, a gente fica sem referência. E o Pai é nossa referência. A gente vem aqui na igreja aquecer nosso coração, porque a gente tem a nossa Bíblia em casa. Mas a gente vem aqui ativar a nossa fé um com os outros. A Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Hoje a gente tem inúmeras formas de ouvir, mas a comunhão com os irmãos também é uma coisa que a cruz mostra, né? O vertical e o horizontal. A igreja, ela vem para nos conectar com o vertical, mas também o horizontal, que são as pessoas. Por isso que a cruz é completa. Vertical, horizontal. Acredito que você já sabia disso, mas quando eu perco Jesus, eu perco o propósito. Aí eu saí para criar meus caminhos. Eu creio que Deus, Ele gosta que nós fazemos planos, projetos. Isso é bom, o ano inteiro. A gente já está aqui, em menos de 6 meses, a gente está finalizando o ano já, né? Rápido, pastor Edmur, né? Com certeza no começo do ano a gente colocou alguns alvos, pelo menos a maioria das pessoas costumam fazer, que nem que seja na igreja, pelo menos, né? Tem os nossos alvos que a gente faz em casa, às vezes com a nossa família, coloca alguns objetivos nossos para a gente poder cumprir e traçar no ano. Mas 6 meses já se foram, passaram voando. Daqui 6 meses a gente vai estar entregando um ano na presença de Deus, que Ele deu para nós vivermos, né? E os propósitos estão aí. Então, esse é o problema, deixar o propósito após qualquer acontecimento. Qual que é o problema aqui dos seus discípulos? Deixar meu propósito após qualquer acontecido. Qualquer problema que vem, a gente se perde. Nós podemos ter o exemplo da pandemia, de quantas pessoas que não estavam firmados em propósitos em Cristo, no Senhor. Estavam apenas em instituições e sei lá. Porque tudo passou, foram uns anos difíceis, meses desafiadores para todas as pessoas na face da terra. E o que acontece? Muitas pessoas nisso aí se desfizeram. A fé perdeu, foi embora. Ela não consegue mais voltar, ela não conseguiu se achar. Na verdade, ela não sabia nem o propósito, não sabia por que estava fazendo ali. Mas se tivesse até hoje fechado as igrejas, a gente se reunir como igreja, como que você estaria? Como que você seria? Será que isso teria abalado você? A resposta teria que ser não.
Você teria que estar firmado em Jesus Cristo, apesar de você sendo uma igreja, né? Mas aí a gente fica feliz quando a gente pode retornar e caminhar junto aqui, porque aqui a gente tem ajuda, tem auxílio, tem o conforto, tem a direção pastoral, a direção da liderança da igreja, a gente pode confortavelmente nos alinhar a propósito. Se a gente não sabe qual é o nosso propósito de vida, enquanto você vai fazendo algumas coisas, Deus vai colocando propósito em você. Já fizeram essa pergunta para mim, como que eu sei meu propósito? Eu falei assim, você não vai saber de cara, vai experimentando algumas coisas, diz sim para algumas coisas, você faz uma coisa ali, uma obra aqui, uma negociação, você pode cuidar disso para mim, fazer, e você vai, ok, aí você vai vendo, isso aqui não é, porque é tão importante saber o que fazer, saber o que não vai fazer. Tanto importante saber o que é, o que significa, saber o que não é também. As definições do que não é. Então, lá no livro de Êxodo, na narrativa da história dos israelitas, você vê que eles focam tanto no imediato, porque a gente é assim, a gente foca no imediato, porque a gente quer resolver a nossa dor. Quando a gente quer resolver a nossa dor, a gente foca no imediato. O que resolve para mim agora? Se eu fizer isso aqui agora, eu resolvo o meu problema. E toda vez que isso acontecer, eu vou perder o meu propósito. Ele vai roubar meu propósito, né? Então focar no imediato. Os olhos deles permanecem anos rodando. E eles permanecem anos rodando no deserto, ali, os israelitas, o povo de Deus, longe da promessa, perdendo o foco da promessa. A promessa é que eles chegariam a passo de 3 dias no deserto para fazer festa. Só que eles começam a não ter muito difícil fazer festa no deserto. E olha o que Deus pede, vamos fazer festa no deserto. Você fala, fazer festa no deserto, fazer em qualquer lugar eu faço festa, mas no deserto, cheio de areia, não tem nada, escassez, um lugar de escassez, né? Acho que eu já contei até um tempo atrás que eu fui naquelas dunas de Joaquina em Florianópolis, né? Por acho que 20 minutos, 15, 20 minutos, eu tava com pavor, terra, tudo quanto é lado, fazia assim, dá coçar o olho, já entrou na areia, não tem nem água pra você lavar. Então, pra você imaginar a doideira que deve ser. E pra você fazer festa no lugar desse, você quer fazer festa em qualquer outro lugar. Debaixo até de uma árvore, né, grandona. Você faz festa, mas no deserto. E Deus falou assim, vão ao caminho de 3 dias, no deserto, e me faça uma festa. Só que o deserto era lugar de passagem, não lugar de moradia. Porque deserto a gente entende na Bíblia que é lugar de aprendizado. É uma escola. O deserto é a escola, onde você aprende. Só que ninguém mora na escola, não é verdade? Na escola você vai, aprende e vai embora. Só que tem gente que gosta de morar no deserto. E aí esse povo fica tudo lá, focando no imediato, focando na dor deles, e eles ficam morando no deserto por torno de 40 anos, perdendo os olhos da promessa. Esquece de dar atenção ao que verdadeiramente importa. Se a gente fizer desse jeito, a gente vai esquecer naquilo que verdadeiramente importa para as nossas vidas. Estar fixo no propósito é algo muito importante. Fixo no propósito, não se perder. E a notícia boa é que Jesus não deixa tudo ficar perdido. Ele sempre entra na nossa vida para nos trazer de volta. Jesus não deixa você perdido, não deixa sua casa perdida, não deixa você desesperado eternamente. As coisas passam. Nunca esse versículo assim, que tudo passa, fez tanto sentido para mim, né? De ver a Laís, o Sérgio acompanhou o pessoal, os irmãos da igreja. De ver a Laís. Ontem ela foi lá numa conferência de jovens, sozinha, com a minha cunhada, e foi lá, ela falou, eu quero ir na conferência lá com a galera, é Projeto Férias, acho que eles fazem, né, unir jovem adolescente, e meu irmão ia tocar lá teclado, e ela falou, eu quero ir, eu falei, vai. A Laís foi sozinha com a minha cunhada, né, e depois uma hora tem um grupo lá que a gente se comunica, a minha cunhada falou assim, a Laís sumiu. Na hora que começaram todo mundo correr pra frente pra pular, a Laís saiu correndo, foi lá pra frente, pular lá com o pessoal na frente lá, né, aí a Deise em casa já despreocupada, falei, fica tranquila, filha, a menina tá curada. Fica tranquila, tudo passou, ó alívio nosso, que a gente tá aqui de boa, deixa a menina tá lá, daqui a pouco ela volta. Quando for umas 11, perto das 10 e pouco, 11 horas da noite, ela chegou. Aí eles trouxeram pizza, foram lá pra casa comer uma pizza com a gente. Então, Jesus, ele é aquele que traz boas notícias. E o mundo tá cheio de má notícias. A mídia tá cheia de má notícias, o planeta tá cheio de má notícias. Mas Jesus, ele tem boas notícias, e ele em nós também somos carregadores de boas notícias para as pessoas. Boas notícias para pessoas. Porque isso não vai adiantar a gente ficar velando a dor, velando as coisas ruins. A gente tem que fazer acontecer. E se a gente focar no propósito que o Espírito Santo sopra e coloca no nosso coração, nos direciona, a gente vai conseguir romper. A gente vai viver anos diferentes aqui na Terra. Então a notícia boa é que Jesus sempre entra
Ele nos traz de volta para o propósito. Esse texto fala isso. Jesus entrou para trazer eles de volta para o propósito. Estão indo para Emaús, estão se perdidos, estão entristecidos, como nós lemos no texto, seus rostos entristecidos, cabisbaixos, perdidos em si. Jesus entra no meio da conversa e começa a alinhar. Verso 25. Como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo que os profetas falaram. No verso 25 do capítulo que a gente leu aqui, do 24. Como que vocês custam a entender? Às vezes a gente não é assim. Só falta Deus chegar e falar assim, como vocês custam a entender. Né? Aquela chacoalhada assim. Como vocês custam a entender. Como vocês demoram a crer. Tem que crer rápido já que a fé tem que estar ativada na nossa vida. E tudo que os profetas falaram vão acontecer. Então não devia, olha o que ele fala aqui no verso 25, não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Você já estava premeditado, não é novidade para vocês. Só que eles estão com os olhos fechados. Jesus entra no caminho com eles, então. Quando nós estamos perdidos, com os olhos fechados, perdidos na vida, perdidos na terra, igual um jovem chegou para mim esses dias e falou assim, eu estou perdida, 30 e poucos anos. Eu falei, estou perdido, não sei o que eu faço. Eu falei, calma filho, vem aqui, vamos conversar, vamos bater um papo aqui, vamos alinhar algumas coisas, a gente vai dando algumas orientações, alguns conselhos que vai tentando ajudar um pouquinho, né? Mas quando Jesus, às vezes está sem Jesus, a gente acha que tá, porque para ter Jesus não é só vir aqui na igreja, tô tendo, é um relacionamento que você vai desenvolvendo. Jesus então entra no caminho para mostrar que a esperança estava ali. Tipo assim, eu tô andando com vocês aqui porque a esperança está aqui, eu sou com vocês. Ele era. Então a gente vai ter que entender assim, se a gente se perdeu do propósito, vamos voltar para o propósito? Vamos perceber Jesus entrando no nosso caminho, perceber que o que ele, de fato ele veio fazer nas nossas vidas, transformação. Jesus ele é transformação. Não tem como ele entrar na nossa vida e a gente não vê transformação, mudança de princípio, mudança de atitude, fazer aquilo que a gente não faz diferente. Tem até um livro que fala, né, nos passos de Jesus, o que você faria, alguma coisa assim. É um livro bem antigo, né? Nesses passos que faria Jesus, alguma coisa. Tem uma pulseirinha que ele já expôs, né? Nesses passos de Jesus que se faria, alguma coisa assim. É bem antigo já, faz muitos anos que eu li. Um livro meu pai que me deu na época, ele lia, e eu era mais jovem, ele deu, lê esse livro aqui. E a gente... Isso mesmo. Ele acertou. Já leu, né? É benção demais. E aí, até esses dias meu amigo tava com uma pulseirinha com essa frase aí. Pra quando acontece alguma coisa, você olhar e lembrar, tipo, como que eu vou agir. Dentro de um mundo ainda que a gente tá aqui, a gente não pode nem revidar. As coisas acontecem, né? Hoje pela manhã, a primeira curva que eu fiz saindo do condomínio, já um cara passou buzina. Eu falei, caramba, 8 e pouco da manhã, o cara já tá assim. Já não se falei, né? Tá perdido. A pessoa tá perdida, ela tá ativada, ela tá atrás de dinheiro, atrás de não sei o que, fazer não sei o que, e não vai ganhar. A frequência, quanto mais você tá correndo atrás, menos vem. Você pode ver os milionários nos podcasts que eles falam, quanto mais você tranquiliza, você tá tranquilo, mais as coisas chegam até você. É a frequência. Não é? O que acontece quando o bombeiro vai salvar alguém que tá se afogando? Se ele vê que o cara tá desesperado, ele deixa ele até ele afogar, vou deixar apagar, daqui a pouco eu chego. Ele fica daqui ali, ó, ele podia ali já pegar e já pôr, mas ele vai afundar junto. Então ele fala, deixa, para. Se a pessoa não se acalmar, não ficar quieta, tranquilizar, ele não chega perto, porque os dois vão para baixo. Então tem que tranquilizar, tem que se achar Jesus, achar as coisas, se conectar com Deus, espiritual, saber que não é só isso. Verso 30, Jesus começa então a restaurar a comunhão. Vou adiantar que o relógio vai embora. Verso 30, ele começa a restaurar a comunhão com aqueles discípulos seus. E aí o que ele vai fazer? Ele vai levar eles para a mesa, porque mesa é um lugar de comunhão. Só senta na mesa quem tem comunhão, não é verdade? Só senta na mesa quem tem comunhão. Jesus é esperto. Como que ele ia conectar? Como que ele ia levar adiante o propósito? A comida aproxima, não é verdade? Faz assim, irmãos. A gente pode não se conhecer muito. Colocar uma comida aqui, a hora que começar um ali, pegar uma coisa bonita que vê ali, um doce, um pudim, uma coisa que vai ali, né? E o que acontece? Daqui a pouco você vai comentar sobre a comida. Nossa, parece que tá com a cara boa, né? Aí você já pega ali, já dá uma experimentada. Oh, pode pegar esse aqui tá maravilhoso. Você já puxou o assunto com a pessoa. Jesus fazia isso o tempo inteiro. Até aquele pessoal, de uma galera que chamava ele de beberrão, comilão. Porque ele fazia isso para poder se conectar com as pessoas. E quando você se conecta com as pessoas, você consegue conectar os propósitos de Deus através da sua vida.
Então ele vem aqui, ele vai trazer comunhão. E aí então ele vai repartir o pão. E o pão representa um dos alimentos mais essenciais da terra, não é verdade? Se você for pesquisar, pode jogar no Google. Você vai colocar, qual é um dos alimentos principais, fundamentais da terra. Vai falar o pão. Em várias nações é o pão. Simboliza não somente o alimento, mas também para o corpo. Sobretudo, um alimento para o corpo. Mas sobretudo representa um alimento espiritual. Jesus ele fala, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou aquilo que vocês precisam espiritualmente se alimentar, de mim, dos meus princípios, do que ele carrega. E é por isso que o pão então vem simbolizar vida, vem simbolizar renovação. Jesus então vem fazer aquele momento, ó, você estava pelo caminho, já conversei com vocês, já estou realinhando vocês. Vocês demoram a crer em tudo, vem cá. E aí então Jesus indo embora, ele fala, fica com a gente. Eles pedem para ficar, então vamos fazer mesa. Mesa vai nos aproximar. Então eles vão ali, Jesus coloca o pão sobre a mesa. Por isso o pão ele vem simboliza essa prosperidade, a humildade e o sacrifício. Quando eles chegam na mesa, Jesus então aproveita a oportunidade para reconectar eles ao propósito inicial, dizendo que ó, a esperança não se foi, a esperança está aqui. Eu sou a viva esperança. Então no verso 31, a Bíblia vai dizer que os olhos deles foram abertos. Quando? Quando eles partiam o pão. Porque eles foram lembrados do que Jesus fazia. Repartia, sempre ele rasgava para compartilhar um pedaço de pão para cada um dos seus e sempre ia aproveitar aquele momento para ensiná-los, para direcioná-los. E aí quando que eles fazem isso, os olhos deles foram abertos. Quando você senta na mesa, você restaura a comunhão. Sentar na mesa significa sentar na mesa de Jesus, junto com ele restaura a comunhão dos filhos. Ele restaura a comunhão nossa, um com os outros, com as pessoas. Senta para tomar um café, senta para repartir um pão. Os olhos deles voltam a se abrir e aí eles começam a enxergar novamente. E assim acontece com a gente também. Quando a gente faz a ceia, por exemplo, é isso simbolicamente. Nós partimos o pão, então os nossos olhos se abrem, nós começamos espiritualmente a ver de novo, fortalecemos a aliança que nós temos com o Pai, a aliança que nós carregamos. O propósito maior. Por que você tem que ser um cristão entusiasmado? Porque nós não sabemos quanto tempo Jesus vai demorar, nem o dia nem a hora que ele virá. As profecias vão falando que está perto, que se aproxima o dia dele vir. Mas e se demora muitos anos ainda? Você vai perder a ênfase, você vai perder o entusiasmo de você servir, de você estar na igreja, casa de Deus, que no começo é fácil, toda a história no começo, porque não falei uma vez aqui, né? Acredito que eu sempre falo isso. Abacuque pede o avivamento, não no final e nem no começo. Ele pede no meio, aviva, no meio dos anos, aviva a tua obra, aviva o teu povo. Porque no começo tudo acontece, tudo tá fácil, tem recurso, você não tá cansado, a viagem, no começo é gostoso, você sai com o carro ali e todo mundo se ajeitando ainda, na hora vai chegando aquela viagem longa. No final, quando você chegar, você só vai despreguiçar, cheguei, tem piscina, tem isso, vamos fazer, vamos. Você vai curtir, mas e no meio? Então é no meio que você tenta desanimar, que você pensa em voltar, você pensa em parar. É no começo que vem o estresse, vem alguma situação, porque no começo não escama, mas no começo é o processo. É onde acontece, é onde faz você. O início é a partida, o final é destino, chegada, vitória. Mas o começo é onde o meio é onde tudo acontece. Então no meio as pessoas tentam parar, elas tentam deixar. Quando os olhos dele foram abertos, no verso 32, estar perto de Jesus faz queimar o coração, porque aí eles pegam e quando eles descobrem que é Jesus, os olhos deles foram abertos, eles olham indignados um para o outro. É Jesus? Era ele que estava com a gente no caminho, a gente não percebeu. Vocês não perceberam também, não? E eles começam a bater um diálogo ali, né? Eu gosto de viajar, não está escrito dessa forma, mas eu penso que naturalmente foi uma conversa igual a gente faz. Vocês não perceberam, não? Não. E aí eles pegam e falam, né? Era aí. Por que aconteceu? Quando eles estavam juntos, o coração deles queimaram. Estar perto de Jesus faz queimar nosso coração. A presença dele, o que Deus estava querendo dizer com isso? Deixa esse texto aqui. A presença dele não passa desapercebido, pastor Diogo. A presença dele não passa despercebido. Quando ele está com a gente sente que ele está. A gente se fica empolgado, já se anda diferente. Porque, o Pai está comigo, meu coração está queimando, eu estou acreditando. Então a gente não pode perder a esperança. Fez o coração deles queimar. E eles falam, né? Não queimava o vosso coração no meio do caminho, só que eles não percebiam porque estava queimando. Era a unção de Jesus, né? A unção nas palavras do Mestre, reconectando eles, recalculando a rota deles. Filhinho, não é por aí, não vai ficar nesse lugar não. Jerusalém, Samaria, depois até os
dos confins da terra, vocês vão fazer. E aí, graças a Deus, eles conseguiram ser restaurados. Graças a Jesus Cristo, eles conseguiram ser restaurados. A esperança foi restaurada. Verso 33. Então eles viram que não tinham perdido a esperança viva. E aí levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Estou finalizando. Aqui já aconteceu tudo. Jesus viu que já deu certo. Eles já reconheceram, abriram seus olhos. E aí eles viram que não tinham perdido a esperança. Peraí, não precisa começar tudo de novo. Vamos só voltar de onde a gente parou. Era em Jerusalém. E aí a Bíblia fala que eles levantaram-se e voltaram, no verso 33, e voltaram imediatamente para Jerusalém. Porque Jerusalém era o lugar que eles tinham que ficar reunidos, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E o que é Jerusalém? É o propósito inicial. Jerusalém apenas nada mais é que o propósito inicial. Então, o que Deus direciona nessa manhã aqui é ficar em Jerusalém. Propósito inicial. Fica na casa de Deus, fica na presença, não se afasta. Vai ter desânimo, vai ter propósito, vai ter fases da nossa vida que a gente vai pensar que nada mais vai acontecer. Eu e a Deise estava em casa, minha esposa, fazendo contas ontem. Já vou finalizar, a gente já ora. E a gente estava fazendo conta. Eu falei assim, nossa, agora em setembro vai fazer 1 ano da última cirurgia da Laís. Uau! Graças a Deus. O médico mesmo falou que foi milagre, né? Falou, não, os caras são fora da caixa. 40 anos abrindo cabeça, sabe onde mexe, reconhece cada um. Eu, se abrir uma cabeça, não sei nem. Pra mim, não tem nem veia, não tem nada. Eles sabem, não, aqui não pode mexer isso aqui. Os caras são fora da caixa. Não resolvi, ele mesmo falou assim, a gente mexeu, não resolveu nada no caso da Laís. Mas quando a gente parou de mexer, Deus mexeu. Deus fez. O médico falou isso, Dr. Paulo. Falei, uau, eu e a Deise ficava olhando assim, atônito, né? E ele falou, não quero nem fazer exame, não quero ver exame, não quero ver como está acontecendo, né? Deixa ela seguir, está recuperando, Deus está no controle. E aí eu falei assim, nossa, em outubro agora que está perto de chegar, vai fazer 2 anos da primeira cirurgia. Então as coisas vão passando, a gente está aliviado com essa questão. E é assim que acontece na nossa vida. O importante é não perder Jesus, não perder o foco da esperança, focar Ele, aquece cada vez mais, busquem mais. Se a gente acha que está acontecendo tanta coisa no mundo, tá, tanta guerra, tantas coisas estão para acontecer, as finanças do planeta está tudo abalado, está todo mundo meio que desesperado, o que Jesus orientou? Se reúnam mais ainda, enquanto mais você vê que está chegando o fim, se aproxima o fim, aí que vocês se reúnem mais. Mas reunir para quê? Para propósito, para se aquecer, para ajudar um ao outro, para ajudar o meu irmão, para ajudar as pessoas. Nem que foi em oração, nem que for num jejum. A gente estava ontem comendo uma pizza ali em casa e uma pessoa passando uma situação. Já na hora, a pessoa começou, vamos jejuar essas... Estava 5 ou 6 pessoas, amigos nossos lá. Assim, eu vou jejuar terça. Aí eu já peguei e falei assim, eu quinta. Aí eu segunda. Aí cada um ia um dia jejuar pela causa da pessoa. Do nada, ninguém pediu, não precisou o pastor pedir. Fazer nada, ninguém. Vamos ajudar, vamos fazer um jejum nesse dia aqui, tá? Por essa causa sua aí e tal. Olha que bonito isso. Vê. O que custa ficar um dia, um período sem comer? Deus não precisa de jejum, né? Quem vai precisar é eu e você. Né? Deus continua sendo Deus. Então eu quero orar com vocês, finalizando essa palavra. Espero que você guarde no seu coração e não perca. Diga comigo assim, ó, não perca a esperança. Diga para alguém assim, ó, não perca a esperança. Jesus, Ele é a viva esperança para os nossos dias. Em nome de Jesus. Vamos orar? Se colocar sobre nossos pés? Vamos orar agora nesse momento. Convido você a colocar a tua vida no altar, a curvar a tua fronte aí no nome de Jesus Cristo, a pedir para o Espírito Santo alinhar o teu coração. Faça isso nesse momento com suas próprias palavras, com seus próprios pensamentos. Eleva o teu pensamento diante da presença de Deus. Faça isso com toda reverência. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã colocar nossa vida na tua presença mais uma vez. Colocamos essa palavra que foi ministrada ao nosso coração, Deus. Anima, Senhor, Pai, aqueles que estão desanimados. Revigora o ânimo daquele que está abatido, aflito. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, pensamentos acelerados.
Coração, Senhor, Pai, acelerado, taquicardia, Pai, desespero, tantas coisas muitas vezes tentam nos levar para longe, Deus, preocupações de como vamos fazer, como vamos resolver os problemas, mas só sabemos, Pai, que Tu podes abrir porta, que Tu tem portas abertas e que o Senhor vai fazer diferença entre aquele que Te serve e aquele que não serve. Por isso nós podemos ter uma esperança viva no nosso coração. Sabemos que estamos aqui nessa terra, Pai, empoderados por Ti, para sermos, Pai, embaixadores do Teu nome, atalaias, Pai, da Tua palavra, da Tua mensagem que nós carregamos. Por isso não deixa o nosso coração ficar entristecido, não deixa o nosso coração ficar desesperado, Pai, não deixa a nossa mente ficar bagunçada, Deus. Não deixa nós esquecermos das Suas promessas, não deixa nós esquecermos, Senhor Pai, que o Senhor vai à nossa frente, Pai, abrindo o caminho, mas que atrás nós vamos, Pai, desfrutando daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Entra nos corações hoje, Santo Espírito, que estão sobrecarregados, abatidos, abalados, desesperançosos, aqueles que, Pai, os olhos se perderam no foco da terra, tem vivido apenas uma vida terrena, Pai, com focos terrenos, e esquecido, Pai, do nosso foco celestial, do nosso foco espiritual. Nos traz para mais perto do Teu coração, Pai, e aquece a nossa vida. Nos conecta novamente, Pai, contigo de uma forma diferente, única. Traz para nós o pão da vida. Traz para nós verdadeiramente, Pai, o pão da vida, alimento, Pai, espiritual para o nosso ser, para que nós possamos caminhar como igreja fortalecidos. Que nós não venhamos passar desapercebidos nessa terra, Pai, mas marcar o tempo que o Senhor nos colocou aqui. Que nós possamos ajudar outras pessoas, Pai, mas primeiro, Pai, derrama sobre nós uma força poderosa. Nos alinha novamente aos Teus princípios, Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos ver, no nome de Jesus Cristo, e restaura, Pai, uma esperança, Senhor, inabalável dentro da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que você vai vencer, eu declaro que você vai passar por cima dessa situação, que você vai chegar do outro lado da margem do rio, do mar que você precisa atravessar, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso sobre a tua vida, igreja. Eu declaro que essas coisas que estão desorganizadas vão ser organizadas. O Senhor vai te dar estratégia, mas não perca o propósito, não perca o ânimo, não perca a esperança na tua vida. Assim eu oro, peço e agradeço em nome de Jesus. Só quem crê agora levanta bem alto a mão e dá uma grande salva de palmas. Obrigado, pastor Edmur, Deus abençoe em nome de Jesus.